Continuando então do nosso estudo do artigo 187 do Código Civil, na parte final dele, a gente tem o elemento boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, provavelmente você já tem uma ideia geral, por óbvio é algo que eu não vou conseguir esgotar aqui, a gente está traçando um panorama geral dos nossos das quatro limitações que o nosso artigo 187 traz, que é a nossa finalidade social, nossa finalidade econômica, nossa boa-fé objetiva e os bons costumes. Então a gente vai traçar aqui um panorama geral da boa-fé objetiva. Quando a gente fala boa-fé objetiva, a gente tem que voltar lá nos primórdios do nosso direito romano e quando lá no direito romano a gente celebrava um negócio jurídico, nós cultuávamos a deusa Fides. A deusa Fides, ela origina uma palavra que dá origem ali à nossa palavra fidelidade. A fidelidade é decorrente da deusa Fides. E a nossa fidelidade, ela tem um cunho, ela tem um sentido puramente ético, propriamente dito. Então, ao termo fides foi acrescido o substantivo bona. E dentro do acréscimo da palavra fides, e do termo fides e do substantivo bona, a gente forma o que se chama um vocábulo, né, boa-fé. E essa boa-fé ela vai designar para nós um comportamento que se espera da outra parte. E nosso direito, no novo direito brasileiro, aqui a nossa boa-fé ela foi positivada inicialmente dentro do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 3º do artigo 4º e no inciso 4º do artigo 51. E posteriormente, ato contínuo no nosso Código Civil de 2002, ela está positivada dentro dos artigos 113, no nosso artigo 187 e no nosso artigo 422 do Código Civil de 2002. Tranquilo? Mas a boa-fé, a que se refere a alguns códigos, esses códigos especificamente, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, não faz referência à boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva ela é uma posição psicológica, uma posição psicológica interna, portanto, subjetiva. Então, a boa-fé subjetiva ela se traduz nessa intenção pura e destituída de uma fé, crença ou ignorância de uma pessoa. Quando a gente falar de boa-fé dentro do Código Civil e do nosso Código de Defesa do Consumidor, a gente está tratando da boa-fé objetiva ou da nossa boa-fé normativa. Assim, ela é entendida, ambas, né, no caso, são sinônimas. A nossa boa-fé objetiva, ela pode ser entendida de uma maneira crua como a conduta adequada, correta e leal e honesta que as pessoas devem empregar ali em todas as relações sociais, relações negociais, processuais, etc. Tá? Ainda mais, em sua nova disciplina, a boa-fé não é apenas uma regra jurídica. Então, o que a gente tem? A gente tem um princípio infraconstitucional, que é o nosso princípio da boa-fé objetiva. E dentro dessas funções do nosso princípio da boa-fé objetiva, Humberto Ávila vai destacar para nós como sendo mais relevante aquele que estabelece a obrigatoriedade da adoção dos comportamentos necessários à sua realização. Por quê? Porque sendo os princípios normas imediatamente finalistas, que estabelecem um fim a ser atingido, a instituição do fim é o ponto de partida para a procura por meios. Então o fim vai representar para nós uma função diretiva para a determinação da conduta. Então vai estabelecer um estado ideal de coisas a ser promovido ou a ser atingido como forma geral para enquadrar os vários conteúdos de um fim, tá? Então a positivação de princípios institui para nós o dever de adotar comportamentos necessários à realização de um estado de coisas ou, inversamente, institui o dever de efetivação de um estado de coisas pela adoção de comportamentos a ele necessário. Então, por exemplo, o que a gente tem para uma efetivação de um estado de lealdade da boa-fé propriamente dita, é preciso, por exemplo, cumprir aquilo que foi prometido. E para cumprir o princípio da moralidade, por exemplo, exige-se sempre a realização ou a preservação de um estado de coisas exteriorizado pela lealdade, serenidade e assim por diante, tá? Então o que a gente tem, e é muito importante a gente destacar em relação à boa-fé objetiva, é que se o estado de coisas deve ser buscado, e se ele só realiza com determinados comportamentos, esses comportamentos passam a constituir necessidades práticas sem cujos efeitos a progressiva promoção do fim não se realiza.
Então, em relação propriamente à boa-fé, é um princípio infraconstitucional cardeal e tem se proclamado para o nosso direito e deixou de ser apenas uma técnica para ser também uma própria questão ética. Por quê? Porque toda a questão da boa-fé gera uma etização do nosso direito, e a etização do direito e essa questão da honestidade, da lealdade está muito interligado à questão da boa-fé, tá? Então, por isso que a gente vai dizer também que a nossa boa-fé é a ética negocial propriamente dita. Então, é o padrão de conduta necessário à convivência social para acreditar, ter fé e confiança na conduta de outrem. É o comportamento ético, é um padrão de conduta tomado como paradigma ao nosso homem honrado, leal e honesto. Aqui a gente utiliza aquele homem como o sentido lato dos indivíduos, tá? Exige, portanto, a realização de um estado de coisas que são exteriorizadas pela lealdade, veracidade, serenidade, honestidade, transparência e colaboração de todos os indivíduos das relações sociais. Se a gente não tiver a prevalência desses comportamentos narrados, não se contribui para a existência do estado de coisas que será o ponto ideal pela norma e, por conseguinte, não se concretiza o princípio da boa-fé objetiva. Daí é possível a gente afirmar que a nossa boa-fé objetiva constitui um modelo jurídico na medida em que se reveste de variadas formas. Então não é possível a gente proclamar, ou catalogar, ou elencar a priori as hipóteses em que ela pode configurar-se. Por quê? Porque se trata, na realidade, de uma norma cujo conteúdo não pode ser rigidamente fixado, dependendo sempre das circunstâncias de cada caso concreto. Então a gente tem mais uma cláusula abstrata, uma cláusula geral, e a gente vai utilizá-la conforme os casos forem chegando para o nosso Poder Judiciário. Mas, no entanto, essa imprecisão se mostra necessária no sistema aberto para que o intérprete, o nosso julgador, a nossa julgadora, tenha a liberdade de estabelecer ali o sentido e o alcance deste princípio que é o da boa-fé objetiva em cada caso. Então é uma regra de conduta fundada na ética, na honestidade, na retidão, na lealdade, na consideração para com os interesses do outro contratante. Tranquilo? Então, o estado prático, para a gente trazer um pouco aqui para o nosso mundo da vida, da boa-fé objetiva, está muito bem retratado também numa obra do Karl Lawrence, né, que ele vai falar para nós um exemplo, por exemplo, que o devedor ele deve cumprir a sua obrigação atendendo não apenas à letra da lei, mas também ao espírito dessa relação obrigatória correspondente, de acordo com o sentido e a ideia fundamental do contrato, tá? Então o credor ele deve exercitar o seu direito ali que lhe corresponde, atendendo e atuando segundo a confiança depositada pela outra parte e a consideração altruística que esta possa pretender. Então, segunda classe ali, por exemplo, de uma vinculação especial existente. Então, todos os participantes de uma relação jurídica devem se conduzir em correspondência ao sentido real, geral e à finalidade da vinculação especial a uma consciência honrada, tá? Então, em suma, a nossa boa-fé objetiva não é outra coisa senão o velho princípio da lealdade contratual, mas com uma roupagem muito mais interessante e aplicável, tá? Então a gente verifica três situações em que a nossa boa-fé objetiva está presente no nosso Código Civil. A primeira função que ela tem é a nossa função interpretativa, que é uma regra de interpretação dos negócios jurídicos na regra do artigo 113 do Código Civil, quando diz para nós que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Isso foi um pouquinho alterado com a Lei da Liberdade Econômica, mas isso fica para uma outra hora. Também a gente tem a nossa função integrativa prevista no nosso artigo 422 do Código Civil, quando ele narra para nós que são fontes de deveres anexos dos contratos. Então, os contratos são obrigados a guardar, assim na conclusão do próprio contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. E a doutrina destaca a função integrativa ou criadora desses deveres anexos como sendo a mais importante função da boa-fé. Por quê? Porque ela vai decorrer o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade, etc. Tá? Então importa dizer que em toda e qualquer relação contratual que a gente tiver, esses deveres estarão
presentes, ainda que são escritos ali expressamente nesse instrumento contratual, tranquilo? Então quem contrata não contrata apenas a prestação principal, mas também contrata os deveres anexos, também chamados de deveres instrumentais ou tutelares, beleza? Então, está nessa origem não voluntária, tendo como, por exemplo, a fonte a própria boa-fé objetiva, tais deveres, portanto, independem da vontade das partes e podem surgir, claro, mesmo contra essa vontade. Então a gente tem uma cláusula, vamos dizer assim, de ordem pública que rege todos os contratos existentes e possíveis. Essa expectativa de um comportamento adequado por parte do outro contratante é um componente indispensável na vida de relações contratuais, tá? Por exemplo, em função de controle, a nossa boa-fé ela vai estabelecer um limite a ser respeitado no exercício de todo e qualquer direito subjetivo, e assim o é, por quê? Porque a boa-fé, conforme já destacado, é princípio cardeal do nosso Código Civil de 2002 e vai permear toda a estrutura do nosso ordenamento jurídico enquanto forma regulamentadora das relações humanas. Então, a gente vai considerar a violação da boa-fé objetiva sempre que o titular desse direito, ao exercê-lo, não atua ali com lealdade e confiança esperáveis. E essa lealdade e confiança esperáveis diz respeito a uma média geral, né, às regras de experiência. Então, antigos institutos jurídicos, por exemplo, qualificados como locuções latinas, o venire contra factum próprio, a suppressio, a surressio, enfim, já apontavam para essa função do controle da boa-fé que passou a ter uma extrema relevância para a nossa codificação material de 2002. Ainda então que nos nossos princípios, na vigência do Código Civil de 2002, a gente teve lá a segunda Câmara do Tribunal de Justiça, Câmara Civil do TJRJ, na apelação civil 3839 de 2002, e ele vai fazer, na realidade, uma correta aplicação do Instituto da Boa-Fé na sua função de controle, ao considerar, por exemplo, abusiva a denúncia unilateral de um contrato de seguro após 5 anos de vigência, feita em momento em que um dos beneficiários se encontrava em tratamento de doença grave. Um outro exemplo é aquele rompimento contratual unilateral de contrato de seguro de vida quando uma pessoa atinge uma idade avançada e esse contrato que era renovado por 10, 20, 5 anos, sempre automaticamente, ele não é renovado e claro que isso é um atentado contra a boa-fé contratual. Então, enfim, a gente tem, portanto, a boa-fé objetiva. Essa boa-fé objetiva, ela vai trazer para nós como um limite de um exercício de todo e qualquer direito subjetivo, e essa boa-fé objetiva ela passou a ser um cinto de segurança da nossa ordem jurídica, principalmente nos negócios jurídicos propriamente ditos, além do qual não se pode ir sem incorrer em ilicitude. Tranquilo? Então a gente fecha a nossa boa-fé objetiva dentro de uma análise bem curta, bem breve, e lógico, guiado pelo artigo 187 do Código Civil. E agora vamos falar um pouquinho dos nossos bons costumes, que é algo bem mais curto, bem mais simples, enfim, que a gente não vai perder tanto tempo assim. Em relação aos bons costumes, também estão lá previstos no nosso artigo 187, faz menção a eles. Na realidade, eles vão compreender as concepções ético-jurídicas dominantes dentro de uma sociedade. Por isso que é interessante falar em ética, como eu falei para vocês, o ethos é algo que uma comunidade é uma experiência de valores dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado tempo, por isso que é muito mais lógico falar em bons costumes relacionados à ética do que à moral, tá? Então, os nossos bons costumes serão traduzidos talvez no conjunto de regras de convivências que, num dado ambiente, em um certo momento, então a gente tem a regra temporal e a regra espacial, em que as pessoas honestas e corretas praticam. Então haverá abuso neste ponto quando o agir do direito contrariar a ética dominante e atentar contra os hábitos aprovados pelas sociedades e aferidos por critérios objetivos e aceitas pelo homem médio. Então a boa-fé e os bons costumes andam sempre juntos. Imaginemos que eles fossem assim irmãos siameses, tá? Por quê? Porque assim como se espera de um homem de boa-fé, uma conduta honesta e leal, a gente tem uma recíproca totalmente verdadeira acerca também dos bons costumes. Então a nossa má-fé se casa, por exemplo, com a imoralidade, com a desonestidade e com a traição, tá? Então, ilustrando aqui um exemplo de ofensa aos bons costumes,
em relação ao abuso do direito, a gente tem um caso de um nobre que expulsou do seu castelo, né, o filho com o qual ele tinha brigado, e tempos depois faleceu a mulher desse nobre, e como de costume foi sepultada ali dentro dos domínios do castelo, e quando o filho se manifestou o desejo de visitar o túmulo da mãe, o pai, que era o pai nobre, ele não permitiu. Então isso tornou-se na realidade uma necessária busca pela justiça, e esta repeliu a oposição desse nobre com base no abuso do direito contrário aos bons costumes. Galera, finalizamos o abuso do direito. Como eu falei para vocês, eu gravei todas essas aulas dentro da quinta-feira, vou fazer uma distribuição a partir ali da finalidade social, como se fosse a aula de sexta, e aí também eu acho que amanhã eu vou colocar algumas questões, vamos ver se amanhã também a gente não faz uma videoconferência para responder algumas dúvidas, caso vocês tenham. Enfim, muito obrigado, se cuidem, lavem as mãos, se forem sair, usem máscaras, tentem não sair, a situação está ficando complicada para nós, enfim. Se cuidem e até a próxima. Obrigado.